a gente estava falando sobre mitos e agora a gente está com muitos produtos cosméticos alinhados, né, no benefício aí da pele. Por exemplo, agora está muito em alta usar base com protetor, o stick com protetor, tudo com protetor FPS super alto e tudo mais, mas isso anula o uso do protetor solar? Não precisa mais? Como é que funciona? Excelente pergunta. Então... Todas as perguntas que eu faço, ele tem falado. Excelente pergunta, tô me achando aqui. Tem que usar protetor solar, independente do seu produto. Então, vamos pensar do ponto de vista regulatório. Então, a gente tem lá a Anvisa olha e fala, legal, esse daqui protetor solar, você tem que cumprir regras do protetor solar. Aí ele pega uma maquiagem com protetor solar. Ah, você tem que cumprir as regras da maquiagem, mas você tem aqui alguma coisa misturada junto da fórmula que fornece um pouco de proteção solar. Não é uma obrigação, é um benefício, né? Exatamente, é um a mais. É um a mais. Só que a regra de rigor científico para você poder vender uma coisa falando que é um protetor solar é uma régua muito alta. Então é isso que acontece. O que a gente sempre acaba orientando as pessoas é o seguinte, protetor solar, todo mundo. Ah, mas eu tenho, a minha pele é negra, não precisa. Precisa sim, tem que passar protetor solar. No mínimo fator de proteção 30, a gente protege as áreas que estão expostas do sol, porque lembra, câncer da pele vem da radiação solar, UVA e UVB principalmente. O que que acontece? Só o protetor solar vai te proteger contra os dois. Só que a indústria percebeu que passar protetor solar é uma coisa que é chata, é difícil, a maioria das pessoas não quer, porque o câncer demora muito tempo para surgir, os efeitos do sol demoram muito tempo para surgir. Então é uma coisa que ninguém tá com aquela demanda imediata para passar o protetor solar, a não ser que você já tenha se queimado na vida e você não queira repetir isso. Isso. Agora, a indústria pensou e falou assim, poxa, se eu puder oferecer benefícios para tentar facilitar um pouco mais disso, meu produto vai se tornar muito atrativo. O ponto é que a gente nunca conseguiu substituir protetor solar. Então, protetor solar bom, o melhor protetor solar é aquele que você passa. Que você tem que lembrar. Não tem um melhor do que o outro, desde que ele seja um protetor de amplo espectro e que você goste de passar. Que esse é um dos problemas da dermatologia. Eu tenho uns tratamentos muito bons, mas eu preciso que as pessoas passem. Eu esqueço de passar o protetor solar quando eu não vou, por exemplo, tomar sol. Eu esqueço, não é a primeira coisa que eu lembro. Nossa, mas longe não é a primeira não é a 10ª que eu lembro. Mas quando vocês olham uma maquiagem e vocês veem que ela tem um protetor solar, isso pra vocês é uma coisa que você fala, pô, produto melhor do que se não tivesse. Sim, eu passaria. Pelo menos tem ali uma camadinha de proteção, melhor Entendi. que nada. Mas daí, quando chega o verão, aí eu acabo lembrando. Falo, caramba, vai estar sol ou vai estar um mormaço. Aí eu passo protetor solar. Mas fora disso, eu falo, por que eu não passo? Deveria, né? Em qualquer temperatura é um e tudo. Exatamente. Tinha que ser um hábito, a gente tem que desenvolver como um hábito. Sim. Hoje o câncer que mais acomete a raça humana é o câncer da pele. Tanto é que quando tem os relatórios assim, eles falam, aqui ó, pulmão, ovário, útero, intestino, excluindo o câncer da pele e não melanoma. Porque assim, vários casos, a gente não dá conta. Uhum. Tem uma epidemia hoje em relação a isso de tantos casos que a gente tem, e são casos que são majoritariamente cirúrgicos. Então, câncer da pele, cirurgia. Por isso que a gente fala tanto a respeito da questão assim preventiva. Uhum. Hoje tem um foco muito grande da gente entender assim que você pode prevenir, diminuir muito o risco do aparecimento e do surgimento de doenças se a gente começar a tratar com bons hábitos, se a gente tiver, por exemplo, coisas positivas na vida como usar o protetor solar. Uhum. Tem outra coisa que causa o câncer de pele, a não ser exposição solar? Como é que funciona? Quem tem mais tendência a desenvolver? Excelente pergunta. São os pacientes que, por exemplo... São os pacientes assim que têm pele clara, que não se bronzeia. São pacientes que, por exemplo, têm alguma mutação genética que predispõe ao aparecimento do câncer, porque a gente pensa numa hipótese muito simples, que é assim, todo mundo lá lembra da biologia, tem os cromossomos, certo? Sim. 46 cromossomos, 23 pares. Então, se eu tenho 23 pares, eu tenho 2 cópias de cada gene. Então, se eu tenho um gene que predispõe ao câncer, eu tenho 2 cópias dele. Se um deles tiver uma mutação, eu já tenho um risco aumentado, mas eu ainda tenho um outro funcionando ao mesmo tempo. Se agora eu fiz uma mutação nos 2 genes, eu perdi aquela proteção daquele gene, e aí eu posso ter um risco aumentado com relação a isso. É isso que a radiação ultravioleta faz, ela vai lá no DNA e causa uma mutação. O câncer, numa maneira extremamente simplista, nada mais é do que uma célula que aprendeu a se multiplicar sem controle do corpo.
A maquinaria celular do nosso corpo é uma orquestra muito organizada, então você tem vários checkpoints, várias obrigações que você tem que fazer para você conseguir fazer uma célula. Quando você perde isso daí e prolifera loucamente, é aí que o câncer pode surgir. Então a gente tem essas questões, e muito hoje se fala a respeito das mudanças epigenéticas. O que é isso? Então vamos dizer que você nasceu com um gene que te predispõe a ter câncer. Certo? Certo. Esse gene a gente descobriu ao longo do tempo que ele pode estar ligado ou desligado. Se ele estiver desligado, quer dizer que você tem o gene, mas ele não está efetivo naquele momento. E a gente descobriu que essas mudanças epigenéticas, então metilação, acetilação, que é tudo ligar uns troços no DNA assim para impedir ou facilitar a leitura daquele pedaço do DNA que é um gene. O que acontece? Essa epigenética ela pode ser mudada por conta dos nossos hábitos, por conta das exposições que a gente tem ao longo da vida. É uma coisa modificável, só que a gente precisa entender muito bem o que modifica, como que funciona, para a gente poder sair por aí dando recomendações. Sim.